Hello, 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 boa noite. Conforme prometido, cá estou para fazermos mais uma breve conversa com relação ao assunto terapias sistêmicas, como você ou qualquer pessoa pode usufruir desse conhecimento para resolver quaisquer conflitos, problemas. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Neuza, Liba Barbosa, enfim. Eu sou a Roseli, para quem não me conhece ainda, Roseli Wagner, trabalho com as terapias sistêmicas. Também sou facilitadora do curso Consciência Sistêmica, assim como a terapia da nova medicina germânica, a reprogramação biológica e, enfim, inúmeros métodos na área da psicoterapia para poder ajudar você ou qualquer pessoa que busque a solução sem medicamentos e principalmente com a ampliação da consciência, que é uma das coisas assim que vem expandindo gradativamente de forma esplêndida, né? Porque eu sempre falo, quem tem um pouco mais de experiência de vida, você via ou ouvia também falar tanto de métodos terapêuticos há uns 15 anos atrás, há 10 anos atrás. O que é que você ouvia falar ou talvez conhecia dentro da área da psicoterapia? Eu mesmo, desde que eu me lembro por gente, eu sempre gostei da área da psicologia, do conhecimento, do autodesenvolvimento, eu era fissurada em leitura. Hoje em dia ainda eu vivo assim, o meu alimento mais favorito mesmo é a leitura, é a informação, é o conhecimento, é o entender cada vez mais o funcionamento da mente humana e principalmente como as dores emocionais infantis ou as dores da história da vida de cada ser humano, as dores emocionais não curadas, como elas interferem, como elas acabam através da psicossomática, da psicossomatização, causando tantos e tantos e tantos problemas de doença, conflitos em todas as áreas da nossa vida, como a vida afetiva, a vida financeira, a vida profissional, enfim. Então, mesmo lá atrás, quando eu só não era dessa área, da área profissional, eu atuei por 25 anos como fotógrafa, eu sempre fui realmente fissurada em entender um pouco mais como funciona a mente humana e as interferências disso nos resultados do dia a dia. Hello, João Pedro Portela, Antônio Rosa, Delicado, Maria Aparecida, Miriam, enfim, sejam todos bem-vindos. E o assunto de hoje, eu não quero me estender muito, porque eu sei que estão acontecendo muitas lives ao mesmo tempo, mas enfim, o assunto de hoje é sobre a sensação de perda e o sofrimento. Por que algumas pessoas sofrem mais? E tem pessoas que, dependendo o fato que aconteceu, entram em um estado de depressão profunda ou
um estado de melancolia contínua por anos e anos a fio. E muitas vezes tem pessoas que, dependendo da situação, não se recuperam nunca mais. Então, toda a sensação de perda vem da falsa sensação de posse. Essa é uma frase muito simples, uma frase, inclusive, budista, mas assim, ela serve para... nossa, aqui tava friozinho, mas agora tá, não sei se é por causa da iluminação aqui, tá mais quente, mas enfim, resolvi fazer a minha live hoje de forma bem tranquila, bem à vontade. Estou na minha casa, então, enfim, vamos continuar o assunto. Por que é que algumas pessoas sofrem mais do que outras mediante as perdas que acontecem ao longo da história de vida? Eu perguntaria o seguinte, levante a mão ou dê um oi, diga quem nunca sofreu por amor, quem nunca perdeu um amor, um relacionamento que era muito bom e de repente isso se acabou por inúmeras razões, inclusive às vezes pode acontecer até, obviamente, o caso de morte, né? Morte dessa pessoa com quem você estava se relacionando. Quem nunca perdeu um emprego, um trabalho que era muito, digamos assim, seguro, tinha uma estabilidade, de repente aconteceu algo, inúmeras situações, né, que podem ter acontecido e você perdeu esse emprego, esse trabalho, ou inclusive uma empresa, de repente você tinha um produto que você criou, uma empresa, uma fábrica, e por alguma razão ou por várias razões, de repente você ficou sem aquilo, você se viu em apuros, tendo que digerir esta situação de perda. Por que para algumas pessoas perder, inclusive o caso de morte na família, porque para algumas pessoas parece que dá a impressão que é mais fácil de passar por essas situações de perda, e para outras é tão complexo, tão doloroso, tão traumático e penoso a ponto de inclusive adoecerem, como eu falei no início, casos de depressão profunda, pessoas que talvez não, eu conheço casos, você também deve conhecer casos de pessoas que não se recuperam nunca mais, né? Então, obviamente que existem casos de depressão, ou dependendo a situação, de insônia, muita ansiedade durante o dia a dia no trabalho, que chega ao ponto de se recomendar mesmo medicamentos para que a pessoa consiga acalmar um pouco essa sensação de ansiedade em excesso, né? A insônia. Então, às vezes é preciso, não é a minha área, mas é preciso entrar com recursos de medicamentos para que a pessoa consiga ficar mais calma, acalmar os ânimos. Eu tava achando, pensei assim, Dominique, é a Dominique mesmo, porque eu não conhecia outra Dominique até hoje. A Dominique é minha neta, olha só, minha neta já está participando aqui da nossa live ao vivo. Boa noite, que legal. Pois seja bem-vinda, Dodô.
o Orlando Pavani. Então, enfim, continuando o assunto. Em alguns casos, realmente é necessário entrar com medicação, porque dependendo, a pessoa não consegue. Quando a gente vai trabalhar na linha terapêutica, onde nós precisamos explicar, conversar, mostrar o que é a visão sistêmica, mas dependendo do grau de intensidade desse sofrimento para cada pessoa, ela não tem capacidade de assimilar, de ficar pensando, de ficar raciocinando a lógica das coisas, da biologia, da ciência. Dependendo do grau de dependência, de carência afetiva, digamos assim, dependendo do grau do trauma, é quase que inútil nós ficarmos explicando um monte de blá 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 para a pessoa. Então, neste caso, a pessoa já muitas vezes, obviamente, já a pessoa chega até nós, o cliente chega até nós, já vem muitas vezes até dopado de medicamentos. E aí também é ruim, também é muito. Eu tenho várias experiências de clientes que vêm meio que vem falar do problema, falam que estão com depressão, daí conta, são muitos casos, muitas coisas, muitos traumas que aconteceram. E aí a gente vai explicando, mostrando o que é a consciência sistêmica, coisa e tal, as três leis do amor, no que a visão sistêmica se baseia, mas a pessoa parece que está tão dopada que ela nem sequer consegue chorar, né? Não é que é obrigatório chorar dentro de um espaço terapêutico. Entretanto, ela fica assim meio grogue, meio, né? Então, existem casos e casos e casos e casos e mais casos. E também, assim, a gravidade da situação, um pouco mais, um pouco menos. Entretanto, uma pergunta que eu faria para você. Quem sofre muito, porque tem homens e mulheres vamos nos ater um pouco assim nos casos de relacionamentos afetivos. Porque é que, claro, quando é um primeiro amor, oh meu Deus, dependendo do grau da paixão, da paixonite que era, tem pessoas que choram lá um ano, alguns outros choram um mês, enfim. No caso, oi, boa noite, Silene. No caso de paixões, no caso de relacionamentos afetivos, como você vê, como a visão sistêmica olha e aborda esse sofrimento para pessoas que vêm reclamar muito de alguma decepção amorosa, ou no caso, principalmente, de pessoas que já se deram conta de que sofrem muito por amor, de que talvez até já se envolveram com inúmeros relacionamentos afetivos, quando se dão conta o comportamento, o estilo de pessoas que ela sente atração tem muitas semelhanças e essa pessoa ela sofre muito por causa pelo fim dos relacionamentos e tudo mais. A pergunta nesse caso que é preciso fazer antes de se entrar com medicação, com qualquer achismo, qualquer porque eu acho que é por causa disso, porque você é um fraco, porque você ou a própria pessoa pode ficar se autopunindo, se autoflagelando, se dizendo, porque eu sou muito idiota, muito besta, porque eu acredito muito fácil nas pessoas, enfim, jogando a culpa por cima de si mesmo, né, ou de si mesma.
a pergunta básica que eu faço para você agora, para você que me acompanha ou que talvez venha ainda assistir essa live amanhã durante o dia. A pergunta básica é: o que é que faltou? Qual foi o caso? Qual foi o episódio, o trauma primário que aconteceu na tua vida ou na vida desta pessoa que sofre mais por causa dessas perdas, que traumatiza mais, que dramatiza mais por causa das perdas? O que aconteceu? Qual foi a primeira perda mais importante que aconteceu na vida desta pessoa ou na tua vida do 0 aos 7 anos de idade? Você tem consciência do que pode ter acontecido ou do que aconteceu? Qual foi a primeira perda, principalmente no caso de afetividade, pessoas que sofrem muito por causa das perdas afetivas? Qual foi a primeira perda muito importante que aconteceu na sua vida ou na vida desta pessoa que você conhece e que sofre muito? Qual foi a primeira perda? Eu pergunto para você mais uma coisa. Quem é a primeira referência com relação à afetividade para o bebê, para a criança? O que é que aconteceu no relacionamento desta pessoa com a mãe dela? Ou se não foi diretamente com a sua mamãe, quem no seu histórico familiar ficou sem a mamãe muito cedo? E aí existe uma outra dinâmica, porque aí essa dinâmica do sofrimento, da traumatização e inclusive de pessoas que entram em depressão e não conseguem, muitas vezes não conseguem voltar por conta própria, se entopem de medicamentos. Boa noite, Carlos, boa noite, Márcia, boa noite, Sirlene. Se entopem de medicamentos e, enfim, esse é o lado, digamos assim, o lado da vítima, o comportamento da vítima. Inclusive, assim, dentro da visão sistêmica, a gente chama assim, pergunta assim: dentro do triângulo dramático, em qual dessas três atitudes você mais usa no seu dia a dia? Você se sente a vítima, o acusador ou o salvador? Sim, porque todos nós temos na verdade nós temos os 3 comportamentos dentro do nosso comportamento diário. Mas assim, tem um desses comportamentos, um ou 2, que mais se destacam no nosso dia a dia. Que seria o quê? Qual deles? Só pense para você um pouquinho agora. Qual deles você se sente mais... qual desses comportamentos é mais ativo no teu dia a dia? O comportamento da vítima? Ou você é o acusador ou acusadora que fica o tempo todo: viu? Você viu? Você não me escutou? Você não ouviu o que eu queria dizer? Você não sei o quê? Porque você é isso, você é aquilo? E isso não quer dizer somente, por exemplo, você ou nós nos sentirmos acusados o tempo todo. Isso vale também quando nós mesmas nos autopunimos, nos autoflagelamos. O autoflagelo já vai para o lado da vitimização. Mas eu quero dizer também a autopunição. Quando quem de nós nunca se autodenominou de idiota, de besta, esses palavrãozinhos bonitinhos aí, né? Quem nunca se sentiu
nunca se sentiu um bobo ou uma boba na mão de uma outra pessoa? E daí depois você fica se autoflagelando, se autocondenando. Você já parou para pensar que, inclusive, tomar uns gole, cachaça o tempo todo, digamos assim, o alcoolismo, é uma forma de autodestruição? Inclusive, a droga também, ela é uma forma de autodestruição. É consciente? É óbvio que não. Quem já não viu, quem não conhece, que é o alcoolismo, a droga, tudo começa com dizendo assim, não, eu só tomo uns goles de forma social, né? Só bebo socialmente, eu só fumo socialmente, eu só fumo uns cigarrinhos, como é que fala? Uns baseados só socialmente, só para relaxar. Você alguma vez já pensou que esse socialmente que se torna um dia, mais outro dia, daqui de repente é uma vez por semana, de repente é 3 vezes por semana, de repente é todos os dias. Você já parou para pensar qual é o vazio? Qual é o vazio interno que está precisando ser olhado? Qual é o vazio interno que não te dá paz? Qual é o vazio interno que você tenta preencher com o uso do álcool, uso, infelizmente, das drogas, ou também uma das dinâmicas é buscar desesperadamente a felicidade, o preenchimento desse vazio em relacionamentos doentios, relacionamentos que te fazem mal, que te fizeram muito, muito mal, mas que você sempre acha que o outro é que vai te fazer feliz. Claro que todos nós, quando começamos a nossa vida afetiva, é difícil dizer, eu duvido quem nunca tenha sofrido por amor, quem já tem um pouquinho de idade, de experiência na vida afetiva, né? Quem nunca sofreu por amor? Mas, por que algumas pessoas sofrem mais e outras não, outras menos? Claro que o que eu queria dizer, principalmente antes, uma outra dinâmica inversa dessa do vitimismo, existe a dinâmica do acusador. Ou então, inclusive, do acusador é aquele que sempre se chama, no caso, quando nós nos autopunimos, nos auto-xingamos, nos destruímos, que o alcoolismo, cigarro, a droga é uma autodestruição. Mas existe uma outra dinâmica ainda, que é o quê? Você conhece alguma pessoa que tem extrema dificuldade de se entregar para um relacionamento? Conhece alguma? Ah, como tem! Como tem! Qual será que é a dinâmica oculta das pessoas que namoram trocentas pessoas, trocentas mulheres, trocentos homens diferentes, mas não conseguem amar ou se entregar para um relacionamento? Qual será que é a dinâmica oculta? Aí eu vou dizer assim, não, é porque é um sem vergonha, ou porque ela é uma sem vergonha, porque ela é uma irresponsável, porque tem trocentos mil julgamentos, né?
Mas qual será que é a dinâmica oculta por trás da pessoa que tem dificuldade de se entregar para uma relação, de se entregar para um relacionamento afetivo, de se entregar, porque existem pessoas jovens e pessoas com mais experiência de vida. Uma das coisas que eu venho percebendo, que a gente vem percebendo nesses treinamentos todos, é muito treinamento, é muito trabalho, experiência que eu também, por experiência própria, o quanto as pessoas hoje em dia têm medo de se entregar para uma relação, né? Aí usa trocentas mil razões, dizendo que é por causa disso, por causa daquilo outro, por causa do lá. Tudo a acusação é no outro, porque ele não é isso, porque ela não é aquilo, porque sempre acusando o outro. Mas qual é a dinâmica oculta? O que se esconde por detrás deste comportamento de dizer que o outro é que não presta, o outro é que não é isso, o outro que falta aquilo, uma criança que se sentiu rejeitada, uma criança que se sentiu excluída, desvalorizada. E ainda tem mais. Essa é uma dinâmica muito séria, muito profunda, muito avassaladora e que machuca muito, que é a dinâmica dentro da visão sistêmica. Nós chamamos de um fato que aconteceu do 0 aos 2 anos de idade, isso é do 0 aos 2 anos de idade, algum fato que aconteceu de amor interrompido. O nome se chama amor interrompido. Mas o que quer dizer isso, amor interrompido? Toda criança do 0 aos 2 anos de idade que ficou afastada da mãe por mais de 12 horas, que, assim, pode ser por causa de um processo de internamento, a criança teve que, vamos supor assim, uma criança que nasceu com algum problema e teve que ficar na incubadora por mais de 12 horas, teve que ficar no UTI ou em sala de isolamento, ou a mãe ficou doente e ela teve que ficar afastada da criança por mais de 12 horas, ou aconteceu comigo, talvez você também tenha acontecido com você, ou você conhece alguma pessoa que quando na infância, entre 0 a 2 anos de idade, no meu caso aconteceu o seguinte: a minha mãe estava me amamentando, eu tinha 6 meses de idade, quando de repente ela se viu grávida de novo, no caso da minha irmã. E aí, para ela, isso há 53 anos atrás, para ela conseguir, foi muito difícil, porque afinal de contas eu ainda mamava no peito, mas lógico, daí começou a dar uns efeitos colaterais em mim, na criança no caso, e ela teve que me tirar do peito na marra, né? Assim, de uma hora para outra arrancar, porque estava me fazendo mal, e ao mesmo tempo eu já estava tirando a força do próximo bebê que estava sendo gerado. E por esta razão, há 53 anos atrás, morando no meio do mato, me mandaram para casa da minha avó. Por mais de 8 dias eu fiquei lá, para desmamar, para esquecer o peito da mãe. E daí, claro, eu assim não tenho lembrança consciente desse fato. Porém, quando um dia eu estava conversando com a minha mãe a respeito desse assunto, que é a visão sistêmica, o Bert Hellinger, ele percebeu o seguinte, que toda criança de 0 a 2 anos de idade, que acontece uma situação dela ter que ficar afastada da mãe por mais de 12 horas, não existe uma regra
pronta, né? Mas há uma tendência dessa criança, depois destas 12 horas ou mais, ficar afastada, ela nem reconhecer mais a mãe. Tipo, ela não quer mais sentir o cheiro da mãe, ela fica meio arredia, ela não, né? Ela não quer mais a aproximação da mãe, ela se isola no mundo dela, enfim. Por que acontece isso? E qual é o reflexo disso na vida adulta? Enquanto ela não tem consciência, há uma tendência desta pessoa ter extrema dificuldade de deixar se envolver em relacionamentos afetivos de forma profunda ou de forma natural. Ela sempre está assim, ela até quer, pode até se relacionar sexualmente com uma outra pessoa, se envolver sexualmente, porém, na hora H que ela sente que o negócio está esquentando, ela cai fora. Tanto faz, homens ou mulheres. Qual é a dinâmica oculta? Medo de amar. Por quê? Porque em algum momento, lá atrás, nos 0 aos 2 anos de idade, aconteceu essa separação brusca da primeira pessoa mais importante na vida dela, que era a referência de afetividade. Deixa eu fazer um bebê aqui, ó. A referência da afetividade, a referência de coisa gostosa, principalmente de se sentir segura, de se sentir amado, amada do jeito que era, que é onde? Que é com quem? Com a mamãe. Então, podem observar, queridas pessoas que estão me acompanhando, até meu filho agora também tá por aí. Se você viu, você conhece alguma pessoa que até fala que tá se relacionando, ou até quer, ou até busca um relacionamento, mas cada vez que sente que o negócio está começando a esquentar, que está começando a querer sentir algo mais profundo, a pessoa acha uma razão para cair fora. Ou também tem aquela dinâmica assim, ó. Sinto muito. Hoje eu não tenho mais, eu não me sinto mais preocupada com o que a pessoa vai achar ou o que vai deixar de achar. Qual é a dinâmica oculta por trás de todo homem ou mulher que busca 300.000 relacionamentos diferentes? Às vezes está até casado, às vezes está até namorado, está até noivo ou noiva de alguém, mas não resiste àquela tentação de olhar para outra pessoa. Por que essa pessoa, principalmente, para começar, ela nunca consegue se entregar profundamente para um relacionamento? Mas por que esse pular de galho em galho o tempo todo? Porque existe por detrás uma dor infantil, uma primeira experiência com relação à afetividade bastante dolorosa que ainda não foi curada. E não adianta me dizer assim, não, porque eu sou o galo, porque eu sou o comedor, porque eu sou a galanteadora, porque eu sou a gostosa, a não sei o que, todos esses nomes que são usados, né? Frase inicial. Toda sensação de perda, toda sensação de muita frustração, de muita sofrência por causa de uma perda, que pode ser a perda afetiva, pode ser a perda do trabalho, de algo que te era importante, mas por que algumas pessoas sofrem mais e outras sofrem menos pelo mesmo tipo de perda? Por quê?
Porque tem a falsa sensação de posse. Quem não tem essa consciência de que não existe meu marido, meu namorado, minha mulher, tudo que é meu, existe uma criança por trás ainda, que ainda não tem consciência de que não existe, nem com dinheiro você tem uma garantia de que aquela pessoa é tua, de que aquela pessoa vai ficar, ou ela tem alguma obrigação de estar com você o resto da tua vida. Por quê? Por que essas pessoas que sofrem mais, parece que elas têm assim o azar? Será que é azar? Eu te garanto que não. Eu te garanto que não. A hora que você quiser eu te mostro por que não. Mas por que elas parece que têm uma atração exatamente por relacionamentos difíceis, por relacionamentos onde elas não se sentem correspondidas à altura, e daí se entregam e fazem tudo. Os relacionamentos de possessividade, é muito comum isso. Aquela pessoa que tem essa experiência, esse trauma infantil não curado ainda, também tem uma tendência, quando se apaixona, quando inventa do coração dessa pessoa gostar de uma outra, ela esquece de si mesma, ela esquece do mundo, esquece de tudo. Ela quer comprar o mundo, ela tenta muitas vezes dar o mundo para esta outra pessoa, para este ser amado, e mesmo assim ainda ela às vezes leva um pé na bunda. Queridas pessoas, qual será que é a dor infantil não curada por trás dessas dinâmicas de desespero de que o outro me faça feliz? E aí, quando este outro não me faz feliz, qual é a dinâmica do sofrimento? Só que daí nós sempre acusamos, o ser humano tem mania de acusar o outro, porque ela é uma sem vergonha, porque ele é um filho do não sei das quantas, é porque ele é um insensível, porque ela é no outro, quando na verdade o buraco está dentro de nós. Olá, Mauro. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Gratidão, gratidão pela quantidade de pessoas aí. E, enfim, qual é a sua dor? Qual é o seu medo? Qual é o seu vazio que ainda você não teve coragem de olhar para dentro de você? Essa é a pergunta principal. Para que sempre acusar o outro? Para que sempre culpar, achar culpados para os nossos problemas? Para que? Se tudo, absolutamente tudo nesta vida passa, inclusive os momentos de êxtase, os momentos de alegria, os momentos de prazer, assim como os momentos de tristeza, de muito problema, de turbulências. Se tudo na vida passa, para que ficar sofrendo tanto ou demasiadamente demais por alguma perda que aconteceu? A consciência sistêmica, ela nos mostra que no caso de alguma perda por luto, por morte de um ente querido, da pessoa, do seu cônjuge, o luto deve ser vivido por no máximo 2 anos. 2 anos, você deve se permitir viver esse luto. Mais do que 2 anos, aí já é problema, aí já é trauma, aí já é uma dor emocional não curada.
Porém, toda pessoa que vive, que dramatiza uma perda, eu sei, Deus o livre, a gente não gosta nem de pensar em perder filhos, né? Mas só que todos nós somos seres vivos e que um dia a única coisa, o único fato que nós não temos como escapar é na morte, né? Mas a morte é algo, né? Mais do que 2 anos, ficar no trauma, ficar na dor e ficar dramatizando ou entrar numa depressão por causa desta morte, tem algo errado aí. Não é natural, porque a natureza ela segue o fluxo o tempo todo, né? Então, todo sentimento de perda exagerado, todo sentimento de vitimização, tudo que é demais existe em função da falsa sensação de que eu posso tomar posse, eu posso comprar o outro, eu posso comprar o outro pode ser financeiramente ou com trocentas razões diferentes. Comprar. Toda vez que eu penso que eu posso dominar um outro, porque eu posso mais ou menos do que o outro, mais do que o outro, principalmente, é uma falta de consciência, uma falta de, né? Porque a base de tudo, a base, a programação da biologia humana, ela está dentro de nós. Então, toda vez que existe sofrimento demais, eu, Roseli, assim como trocentos mil profissionais da área da ajuda, já compreendemos e dizemos, sem pingo de medo, qual é o medo, qual é a dor, qual é o trauma dentro de você, qual é o vazio dentro de você que você ainda não teve coragem de olhar. Será que adianta continuar acusando e falando que é o outro, ou que é a outra, que é os homens que são todos uns sem vergonhas, que são as mulheres que são todas umas vadias, que são as mulheres... Será que é isso que vai resolver o teu problema? Pois é, querida pessoa, eu te garanto, com 100% de certeza absoluta, não é fora, não é no outro, não é o outro que tem que te fazer feliz, não é o outro que vai preencher o seu vazio, não é o cigarro que vai preencher teu vazio, não é a droga que vai preencher teu vazio, não é trepando com trocentas mil pessoas diferentes por semana que você vai conseguir preencher teu vazio. E sim, olhando, tendo coragem de olhar para dentro de você. Quem é a única pessoa no planeta que sabe exatamente o tamanho da sua dor, o tamanho das suas mágoas, do seu ressentimento, o tamanho do seu vazio interno? Você não acha que é carga demais que o outro tenha que te fazer feliz? Que a outra tenha que preencher o seu vazio? Cuidar do seu nenenzinho doente? Do seu nenenzinho dodói? Qual é mesmo a sua idade? Desculpe eu ser um pouco drástica assim, mas é porque tem muita gente que nos documentos está lá com, sei lá, mais de 50 anos de idade, mais de 30. Porém, nos comportamentos, se você parar para olhar, nunca passou de uma criança ou da adolescência, né? Então, toda sensação de perda, toda sensação
de vitimização. Ai, porque o universo é muito injusto comigo, porque só eu tenho o azar de só me envolver com pessoas que me largam, pessoas que me enganam. Oh, porque eu sou tão bonzinho, porque eu sou tão boazinha, eu sou tão querida, eu sou tão obediente. Por que que Deus faz isso comigo? Será? Será que é o outro que é culpado dos teus problemas? Ou será que é você que escolheu o outro ou a outra, que é exatamente o espelhamento da sua dor infantil ainda não curada? Quer saber como você pode curar isso? Já experimentou constelações familiares? Já experimentou uma dinâmica sistêmica? Já experimentou, ou pelo menos se permitiu saber o que é a consciência sistêmica? Já se permitiu conhecer ou saber o que é a reprogramação biológica? Já experimentou saber o que é a linguagem corporal neo-haitiana? Mas principalmente, você já se permitiu, bem no seu silêncio, nem precisa contar para todo mundo aí, você já se permitiu olhar para dentro de você? Você já se permitiu pensar que de repente pode estar dentro de você a chave do seu sucesso? A chave que cura todas as tuas feridas, os teus mimimis? Eu repito, com 100% de certeza, você vai ter respostas muito mais cabíveis, preenchíveis, mais acalentadoras e principalmente que acalmam a tua alma quando você tiver coragem, quando você se autorizar a olhar para dentro de você, ok? Estou aqui para responder suas perguntas, qualquer dúvida, qualquer coisa mais que você queira saber a respeito da visão sistêmica, como nós podemos acalmar as dores da alma, as dores que os remédios não curam. Hoje mesmo, hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto, né? Eu fiz uma visita, porque eu estou precisando uma resposta para um cliente meu, porque tem um cliente meu me pediu quase que de forma desesperada auxílio para um familiar dele que está com problema de alcoolismo. Pediu se aqui em Cascavel teria alguma clínica de internamento para alcoólatras. Eu falei, olha, obviamente que tem, mas eu, Roseli, não conheço nenhuma assim de forma presencial. Eu não sei, eu vou ter que dar uma olhada, procurar, ver como é que é, coisa e tal. E realmente, isso ele me pediu um auxílio ontem. Hoje, dia 12, eu fui atrás, fui tentar, primeiro vasculhei na internet e tal, mas fui atrás de algumas possibilidades. E na verdade só deu tempo de conhecer uma que fica a 30 quilômetros daqui da cidade, e eu fiquei impressionada assim, visitando esse local, essa clínica de recuperação de alcoólatras, drogados e mais também a questão de depressão profunda. Como é complexa essa questão de quando a pessoa chega à droga mesmo, quer dizer, nós estamos careca de saber nas mídias, nas redes sociais, os problemas que isso dá, né? E como é complexo a recuperação, o voltar, essa desintoxicação, no caso da droga, né, para depois se ressocializar. É muito complexo, é muito dolorosa essa caminhada.
Entretanto, é possível. Entretanto, é possível. Então, isso tudo, inclusive outra hora a gente vai falar sobre os casos de drogadicção, apesar que eu dei uma pincelada sobre isso no início, mas a droga é outro caso. Em primeiro lugar, que essa tentativa desesperada de tentar preencher o vazio interno, de tentar preencher essa falta de consciência da origem real do problema. Tá, eu acabei me desviando, porque lá o dono da clínica me falou o seguinte: o medicamento, a medicação, porque tem psiquiatra, tem psicólogos, tem terapeutas que trabalham nessa clínica, e ele falou o seguinte: a medicação, os remédios, o medicamento é apenas 25% do tratamento, no caso que um drogado, um alcoólatra precisa. Ele ajuda apenas 25% do tratamento, porque o que a pessoa precisa mesmo é olhar para dentro. E vocês, quem tem um pouco de experiência de vida, sabe o quanto é preciso ter persistência. Boa noite, querida Ângela, uma das alunas do Consciência Sistêmica, eu estou vendo aqui, a Thalita também, o Beto, de São Paulo. Então, complementando, o quanto é preciso ter persistência e principalmente é preciso ter coragem para olhar para dentro de si, para olhar para a real origem dos seus problemas. Medicamento ajuda, mas não cura, né? Ele não cura completamente. Eu acho que ele vai mantendo dopado, depende da situação, depende de cada caso. É claro que ninguém é obrigado a olhar, fazer um vasculhamento. No caso, assim, hoje eu não vou falar sobre a profundidade, o porquê a visão sistêmica entra dentro das memórias transgeracionais, né? Porque é um assunto bastante complexo e profundo se explicar sobre isso, mas podem ter certeza absoluta, queridas pessoas, o real problema não está fora, e sim dentro de você, dentro da sua alma, dentro das memórias transgeracionais, ou principalmente dentro das memórias emocionais, das dores emocionais infantis ainda não curadas dentro de você. E porque elas ainda não estão curadas, a sua glândula pineal emite essa informação para o universo. E o universo, nós temos já a prova real, a física, prova da energia, ondas eletromagnéticas, campo vibracional que emite a informação. Eu sou uma coitada, eu sou um coitado, porque eu fui rejeitado, porque ninguém me ama, minha mãe não tinha tempo para mim. Claro que a maior parte dessas memórias é inconsciente, ninguém quase lembra ou sabe, tem essa consciência de que é a sua criança que ainda está reclamando e esperando muito mais desta mamãe, e por isso emite esta informação para o universo fala, sim, o seu desejo é uma ordem, vamos mandar mais desse sofrimento. Então, enquanto você não curar, não sanar estas suas dores infantis, inconscientes dentro de você, sinto muito, mas você vai continuar atraindo mais pessoas e situações que te façam sofrer mais e mais, até o dia que você aprender a lição, até o dia em que a gente para e pergunta, peraí, quantos anos eu tenho mesmo? Quem é a única pessoa responsável pelas escolhas e consequências?
Se você já passou dos 18 anos, que tal você assumir o volante, o carro, você ser o motorista da sua vida e você mudar a sua história? Não sabe como? Permita-se procurar entender o que é visão sistêmica. Eu estou aqui, eu sou uma pessoa disponível, profissional da área da ajuda, esperando para ajudar você ou quem queira saber um pouquinho mais como você pode se tornar um motorista de forma feliz, leve e saudável, um motorista da sua história de vida e mudar os resultados, a vivência do dia a dia de uma forma mais leve e mais prazerosa. Gratidão, gratidão profunda a cada um de vocês que esteve aí me acompanhando e qualquer coisa eu estou à disposição a serviço do bem maior, a vida com plenitude, ok? Gratidão e um bom descanso a todos. Vamos, que a semana está aí, uma excelente semana para todos nós, uma excelente liberação do fluxo natural da vida o tempo todo, todos os dias da semana para você. Beleza? Beijos no coração e um bom descanso para todos.